Amém? Amém? Cristo move as suas montanhas, irmãos. É só ter fé que Ele move. Amém? Nós vamos, nesse momento, orar pela palavra. E nós vamos orar pela Verônica. Ela estaria aqui ministrando a palavra hoje. Mas a gravidez dela, bastante enjoos. Mulher sabe o que é isso. E ela pediu até oração. O desejo dela era estar aqui ministrando, mas o começo da gravidez está um tanto quanto meio complicado. Ela pediu para a gente estar orando. Amém? Feche os seus olhos. Deus, nós rogamos nessa hora pela vida da tua serva, Pai. A Verônica, o Tiago, a Duda, esse bebê. Nós entregamos essa família nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, tranquilidade sobre essa gravidez, meu Deus. Em nome de Jesus, que essa criança cresça, se desenvolva com força, com saúde, com inteligência. Ó Deus, todos os seus órgãos na devida perfeição, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que venha cessar esses vômitos, ó Deus, que tem dificultado um pouco a Tua filha, Deus. Nós clamamos a Tua bênção e a Tua cura sobre a vida da Verônica, Deus, em nome de Jesus. Pai, fala conosco na Tua palavra nesta noite. O Senhor que sondas e conhece cada coração, que diminua eu, Senhor, para que a Tua presença, o Teu Espírito Santo se manifeste neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia no Salmo 108. Eu estava meditando nesse salmo e eu nunca havia meditado dessa forma, como o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa manhã. Ao Salmo 108. Ok? Salmo 108. Ô, glória! Deus concede vitória ao seu povo. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Mas Edom, atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirás à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Podeis assentar. E Deus ministrou ao meu coração 3 partes desse texto. E quando nós falamos de santificação, eu gosto muito de falar sobre Davi, sobre o rei Davi. Quando ele errou feio mesmo. Ele pisou no tomate, ele fez um bom molho de tomate.
Mas o pecado de Davi, seu adultério, o assassinato e tudo mais, ele foi despertado do seu pecado. Mas o que eu gosto de Davi é que quando ele reconhece seu pecado, quando ele reconhece seu erro, ele se volta para Deus. Ele se volta para o Senhor. E ele muda a sua rota. E a história de Davi, então, é mudada. E ele começa esse salmo louvando e engrandecendo a Deus. Ele começa esse salmo exaltando a Deus, porque Davi, ele sabia quem era Deus na vida dele. Davi, ele sabia quem era Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele reconhecia isso, ele tinha muito temor diante de Deus por conta disso. E ele fala duas palavrinhas aqui que são muito importantes. No versículo 4, ele fala sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Ele reconhecia que Deus era fiel e que Deus era misericordioso. E nós dependemos dessas duas coisas como ser humano. Nós dependemos da fidelidade de Deus e nós dependemos da misericórdia de Deus. Da misericórdia, porque eu sempre costumo dizer, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estaria como um toco esturricado nessa hora. Um toco todo queimado, se não fosse a misericórdia de Deus. E a fidelidade de Deus, porque muitas vezes nós somos infiéis para com Ele. Mas mesmo assim, Ele continua sendo fiel sobre nós. Mesmo muitas vezes na nossa infidelidade, mesmo muitas vezes na infidelidade de Davi, Deus vinha com livramento, Deus vinha com socorro, Deus vinha com a sua mão. Mesmo na nossa infidelidade, Deus se torna fiel. Eu tenho falado muito para algumas discípulas. Muitas vezes nós erramos. E quando nós erramos, muitas vezes nós desesperamos da fé. Queremos retroceder, queremos voltar para trás. Eu creio que esses pensamentos veio sobre Davi também. E sobre nós não é diferente. E às vezes as pessoas pensam, de novo, acabou a bateria. Às vezes as pessoas pensam, só porque nós somos pastores, a gente não passa por luta. Né? Mas nós passamos por lutas também, assim como vocês. A diferença, de repente, é porque nós temos uma caminhada um pouco mais, né? Então, estamos mais alicerçados na palavra. Essa, de repente, possa ser a diferença. Mas nós passamos lutas, perseguições, tentações, assim como vocês. Mas o importante de tudo isso é que Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo que eu erre, mesmo que eu caia, mesmo que eu falhe. Davi errou, ele caiu, mas Deus continuou sendo Deus. E a fidelidade e a misericórdia dele continuava sobre a vida de Davi. E assim é Deus para conosco. E eu compartilhava com uma discípula e eu dizia, o seu problema não é Deus. Às vezes as pessoas ficam bravas com Deus, ficam de mal com Deus, né? Existem essas coisas, bate os pés para Deus. Mas o seu problema não é Deus, diga a pessoa ao seu lado, Deus é a sua solução. Deus não é seu problema, Deus, Ele é a solução. Para os nossos problemas, para os nossos pecados, para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, Deus é a solução. Agora, o nosso grande problema é o diabo.
O problema de Davi não estava em Deus. O problema de Davi estava nos seus inimigos. E muitas vezes, quando nós alimentamos nossa carne, quando nós alimentamos nossos desejos, nós estamos dando ração para o diabo. Toda vez que alimentamos nossos desejos, nossas vontades, nós estamos dando ração para o diabo. E olha, não é dessas ração baratinha por aí não, viu? Do R$1,99 não. É a ração da boa. Porque o diabo, ele sabe tirar o melhor de nós. O diabo, ele sabe tirar o melhor de você. Ele sabia quem era Davi. Não, ele sabia quem era Davi na mão de Deus. E o diabo sabe muito bem quem é você nas mãos de Deus. E por isso que muitas vezes ele vem com seus pratos, com seus alimentos. E há muitas coisas nesse mundo que nos seduzem. Nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Jesus está voltando. Há muitas seduções nesse mundo. Mas nós temos que parar de dar ração para o diabo. E como é que eu faço isso, pastora? Pare de alimentar as suas vontades, seus desejos. Chegou uma hora que o rei Davi falou: chega, não dá mais. E ele quis mudança para a sua vida. E aí ele começa a louvar ao Senhor, a engrandecer ao Deus de misericórdia e de fidelidade. A segunda parte desse texto, ele começa a declarar que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas, os países, tudo estava no controle de Deus. E não tem nada que saia do controle de Deus. E nós somos como ferramentas para o reino. Deus nos chama a sermos ferramentas para o reino, a sermos úteis. Deus te fez para isso, para ser útil, uma ferramenta útil, mas nas mãos do Senhor. Assim foi Davi, foi um grande rei, porque ele foi útil na mão do Senhor. Então eu quero que você comece a prestar atenção aqui, que ele vai falando de alguns países, e eu nunca tinha lido dessa forma, nunca tinha visto dessa forma como Deus foi me revelando. A partir do versículo 7, ele declara que Deus, na sua santidade, ele vem falando de Siquém, de Sucote. Siquém e Sucote ficava em Canaã. E essa foi a terra que Deus deu de presente para o povo de Israel. Como eu preguei no domingo, na parte da manhã, na parte da noite, Deus nos fez pessoas para sermos conquistadores no reino. Para conquistar, para avançar, conquistar territórios, vencer os limites. E Deus, então, dá um presente para o povo de Israel. Deus tem presente para você. E quantos presentes Deus tem nos dado? O maior presente está ali. Jesus não está mais naquela cruz, porque Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Esse é o maior presente, é a salvação. Deus nos deu a salvação. Você se apropriou do maior presente que você poderia ganhar nesse mundo. Nenhum namorado poderia te dar. Nenhum marido poderia te dar. Nenhuma esposa poderia te dar. Nem seu pai, nem sua mãe. Ninguém poderia te dar. Mas Deus, na sua santidade, Ele quis te dar o maior presente. Você pode dizer para Deus: obrigado, Senhor, pelo presente que Tu me deu.
E é interessante porque eu nem merecia. Você merecia esse presente? Eu não merecia. E geralmente, quando é Natal, né, a gente vai, se você passar de ano, você vai ganhar o presente. É assim que a gente fala para o filho? Tem que fazer por merecer, senão não vai ganhar. É? Geralmente é assim. Mas Deus não fez isso com a gente. Deus não falou, Lu, se você for boazinha, se você passar no CCC, na classe de líderes, você vai ganhar o presente. Não. Eu estava lá no lamaçal do pecado. E Deus já tinha me dado esse presente. E até que teve um dia que eu fui lá e tomei posse. Mas Deus tem mais presentes para te dar. Deus tem outros presentes para nos dar. E Deus então presenteia Israel com os territórios. E eles conquistam os territórios. Aí ele fala sobre Gileade e Manassés, que fazem parte das 12 tribos. E ele fala, Gileade e Manassés são meus, me pertence. Você é de Deus. Diga a pessoa ao seu lado, irmão, você é de Deus, você pertence a Deus. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a Deus. E aí ele diz, Gileade, Manassés, quer dizer bolso. 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 Eu geralmente não gosto muito de saia, vestido, não gosto, não me sinto muito bem. De vez em quando eu uso, mas não é algo que eu gosto. Eu me sinto melhor de calça e eu gosto porque tem os bolsos. E geralmente o que a gente deposita nos nossos bolsos? Os nossos pertences, dinheiro, algo de valor, a chave da nossa casa, né? A carteira, os documentos. Tem gente que deposita o celular, né? Enfim, a gente deposita no bolso os nossos pertences, aquilo que é nosso. E Deus está falando de Manassés e Gileade. São meus, me pertencem. São úteis. É onde Deus depositou o seu Espírito Santo. Você é o bolso de Deus, aonde Deus deposita o seu precioso valor, que é o seu Espírito Santo. O que mais que Deus depositou no bolso dele? O que Deus depositou em você? Além do Espírito Santo. Confiança, o que mais? Virtudes, amor, que o nosso amor era todo errado, né, André? Aí ele veio com o amor ágape dele. Dons, talentos. Olha quantas coisas. Fé. Olha quantas coisas Deus depositou em você. Você é o bolso de Deus. Você foi chamado para ser útil. E Ele fala de você, você me pertence. Você é meu. Ó, que coisa linda. Aí depois Ele fala sobre Judá. E Judá quer dizer cetro, ou um martelo. E o cetro no reino é a autoridade máxima, aquilo que está na mão do rei. É a autoridade. Ou na mão do juiz, aquele martelinho, que ele dá a sentença. E Deus, então, nos chama para sermos o cetro no seu reino. Deus nos deu a sua autoridade.
Deus te revestiu de poder e de autoridade. E esse cetro é o cetro de justiça e de paz. Você foi chamado para levar a justiça e a paz do Senhor, aonde quer que você esteja. De você não tem que ser transmitido a raiva, a ira, a cólera, né? De você tem que sair as virtudes do Espírito, a justiça, a paz, o amor, a paciência, a longanimidade, que é praticamente a mesma coisa que a paciência, a paz, que já foi falado, né? O domínio próprio. Repitam comigo, domínio próprio. É isso que tem que fluir de você, meu irmão, minha irmã. Domine seu ego, domine sua personalidade. Compartilhava com uma pessoa aqui, eu falei, relacionamento é assim, quando um fica nervoso, o outro vai dar uma voltinha, vai esclarecer, depois você volta. Quando tiver tudo sossegado, aí senta e conversa como dois adultos. Ó, que coisa linda! Quando eu via meus vizinhos brigando, e era panela para todo lado, e ia computador, televisão, tudo pro chão. Daqui a pouco ela estava batendo com a cabeça na parede. Meu Deus! E depois que eu ia lá, orava e tal, e depois que tudo ficava tranquilo, eu falava para os dois, dá vontade de pegar uma cinta e dar em vocês dois. Você parece criança. Cavi, começa a brigar, vai quebrar as coisas. Olha que ideia. Quebra as coisas, depois se compra tudo de novo. Aí começa a brigar de novo, porque não tem dinheiro para pagar as prestações. Aí quebra de novo a situação. Parece criança, deixa de ser criança. Deixa de ser infantil. Criança é que fica assim, né? Aí eu estou com um carrinho, aí o Tiago, a gente tem 4 anos de idade. Aí o Tiago quer meu carrinho, aí ele puxa o carrinho da minha mão. Eu puxo o carrinho dele da mão. E daqui a pouco a gente está pegando no cabelo, e a gente está batendo no outro. Isso é criança. Diga a pessoa ao seu lado, para de ser criança. Eu acho que adulto não age assim, eu acho, né? Eu acho que adulto senta e conversa. Eu acho, né? Amém. E essa vizinha um dia compartilhou na célula, né? E ela falou, nossa, a casa da pastora Lu, a gente não escuta os dois discutindo. Eu nunca escutei os dois brigando, jogando panela. Irmãos, eu suei para comprar panela. Meu Deus, agora eu vou quebrar minhas panelas. Eu suei para poder ter um liquidificador, uma batedeira, uma televisão. Aí ela falou assim, eu acho que eles não brigam, não. Eu falei, bem... Nós somos ser humano, eu sou ser humano, de carne e osso. Nós discutimos a relação. A gente não briga. A gente discute a relação, a gente senta e conversa como adulto. É assim que se faz. Essa é a diferença. É lógico que eu tenho um temperamento, meu marido tem outro. Eu tenho uma personalidade, ele tem outra. Nós somos opostos um do outro. Totalmente diferentes. A Thalita está balançando a cabeça. Mas a gente não fica quebrando as coisas, né? Nem tacando as coisas na cabeça um do outro, né? Até tinha um pau de macarrão lá, que antigamente os antigos usavam aquilo, né? E eu ganhei de presente de casamento. Aí chegou um dia que nós demos um fim, que a gente não usa aquilo, né? Mas ele falou, mas você vai jogar fora, é bom para bater na cabeça do marido.
Olha! Falei, não, nem para isso serve. Vou jogar fora. Não preciso bater o pau na cabeça do meu marido. Então, em nome de Jesus, use o domínio próprio. Seja inteligente. Seja adulto na sua vida. Você vai ver como seus relacionamentos vão melhorar 85%. Ok? E Judá era esse cetro, era o cetro da autoridade, era aquele que levava a paz, a justiça, que vive e leva os princípios do Evangelho. Nós somos chamados a ser esse Judá. O mundo está todo do avesso, mas você é chamado a viver a verdade do Evangelho. E aí você tem a autoridade para sentenciar. Olha para o seu irmão do seu lado, só dá uma olhadinha para ele. Mas não é para sentenciar seu irmão. É para você sentenciar você mesmo. A autoridade está na sua mão. Para você sentenciar o pecado na sua vida, para você sentenciar as tentações na sua vida, as suas fraquezas, as suas limitações, e dizer, chega! Eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que eu falei para você olhar para o seu irmão? Porque o seu irmão não pode fazer isso por você, só você pode fazer por você mesmo. E essa é uma decisão. O pecado, ele existe. As tentações, as seduções, elas existem. Mas Deus nos deu a autoridade para pisar na cabeça de serpente. Pise na cabeça do pecado em nome de Jesus. Pise nas suas fraquezas em nome de Jesus. Você é Judá. Deus te deu a autoridade. E aí agora ele vem falar sobre Moabe e sobre Edom. E Moabe e Edom são terras, são cidades que escolheram viver no pecado, que escolheram viver no erro, que escolheram viver na prática do pecado. Mas eles também têm a utilidade. Porém, a utilidade deles não é tão boa assim. De Moabe, Deus diz, você é um balde velho. Quem quer ser balde velho aqui? Eu não quero ser balde velho. Em outra versão, fala pia. É onde Deus lava as mãos. É onde saem as sujeiras. Onde as sujeiras são despejadas. Não queira ser um balde velho. E sobre Edom, Edom se tornou o lugar da fortificação, só servia para isso. Davi entrou em Edom, matou 12.000 edomitas. Essa história, irmãos, está lá em 2 Samuel 8, o capítulo 8 todinho, mas Edom e Moabe, de Edom fala no versículo 13 e versículo 14. Mas 2 Samuel 8, você lê, vai falar sobre tudinho, sobre a história deles. E Davi entrou em Edom e matou 12.000 dos edomitas, e os outros tantos se tornaram como escravos. E ali Davi montou a sua fortificação. Ali ficou as guarnições, ficou os exércitos de Davi, para poder matar os inimigos. E o alvo de Davi era matar, como fala aqui no texto, a Filistia. Quando ele fala, lançarei as sandálias sobre Filistia. De Edom, Deus iria matar, Davi iria matar
a Filistia. E aí Edom só servia para isso. Porém, muitos de Edom se tornaram escravos. E Deus me mostrou que muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós dizemos que estamos servindo a Deus, nós estamos no reino, nós pertencemos ao reino, mas nós estamos vivendo como escravos. Às vezes Deus até nos usa. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome eu falei línguas, Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios. Mas na verdade estava vivendo na prática do pecado. A questão de sermos utilizados por Deus não quer dizer que você está salvo. O que nos traz a salvação não são os dons. O que nos traz a salvação é sua fé e o seu arrependimento através de Cristo Jesus. E aí, por fim, Davi reconhece que ele precisava voltar ao lugar da fortificação. Ele precisava voltar para Edom, o lugar das guarnições. E aí ele reconhece que esse era o lugar da presença de Deus. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. E ele reconhece que ele precisava voltar ao lugar da fortificação. E ele fala: com a ajuda do ser humano eu não vou conseguir nada. Davi reconhecia que a sua força, e olha que Davi, ele tinha os melhores soldados de guerra. Mas ele reconhecia que a sua vitória não estava na força humana, a sua vitória vinha de Deus. E ele reconheceu então que ele precisava voltar para Deus. Voltar para o lugar da fortificação, voltar para o lugar de guerra, voltar para o lugar da batalha, se colocar de pé, de prontidão para guerrear, para batalhar. E esse lugar se chama a presença de Deus. Muitas vezes, quando nós nos baseamos em ser humanos, nós nos frustramos. Nós nos decepcionamos. Davi sabia muito bem disso. Reconhecia muito bem disso. Muitas vezes nós nos baseamos em nós mesmos e achamos que nós somos fortes, que nós temos habilidade, que nós temos estudo, que nós temos dinheiro, que nós temos força. Mas você sem Deus, você não é nada. Davi reconhecia isso, que ele sem Deus não era nada. E aí ele volta para o lugar para se fortalecer a Deus, em Deus. Você precisa se fortalecer no Senhor. Pare de andar nas suas forças. Comece a andar na força de Deus. E aí ele termina dizendo: só em Deus eu consigo fazer o melhor. Até aqui você pode ter tentado, mas o melhor você só vai conseguir se você fizer em Deus. Só em Deus eu reproduzo o melhor. E só em Deus eu aniquilo os meus inimigos. Nessa noite eu quero orar por você.